Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui à nossa programação, conversando, debatendo, tratando aí sobre a luta da classe trabalhadora. E no dia de hoje, nesse domingo que está frio aqui em São Paulo, imagino que esteja frio também no Paraná, né? Estou aqui conversando com o professor Cipriano e o professor Chan, eles que são aí do estado de Paraná, estão ajudando a organizar a greve dos professores contra a terceirização, contra a privatização das escolas. Eles que também são aí, tem um coletivo de professores, são da CSR e também do Movimento pela Frente Socialista e Revolucionária. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí que o Cipriano e o Chan façam sua apresentação para aqueles que ainda não conhecem os dois. Bom dia a quem está nos ouvindo, assistindo, né? Eu sou o professor Cipriano, de Filosofia, da SED, moro e trabalho em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Estamos aqui para comentar esse movimento da greve do magistério público, né? Dos trabalhadores da educação pública do estado do Paraná, e vamos responder às questões do camarada Guilherme. Vamos lá. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cipriano, a todos que irão nos assistir, né? Sou o professor Chan, trabalho em 3 escolas na região sul de Curitiba, Bairro Novo, né? Sociologia, e estamos aí, estamos em greve, estamos para responder as questões e esclarecer outras que sejam possíveis. O Cipriano e Chan, gostaria que vocês falassem um pouco, né, de como anda a mobilização aí da greve que vai iniciar amanhã, né? O que vocês têm percebido, né? Qual que é o sentimento dos professores, dos alunos e da comunidade escolar? Bem, o sentimento é de revolta, né? Quer dizer, o Estado, os seus agentes políticos, ao invés de atender às demandas da população, da classe trabalhadora, dos seus servidores, né? Ao contrário, né? Precarizam, sucateiam ainda mais o serviço público, como a nossa escola, né? Que está hiper sucateada, e tanto na sua estrutura como nos seus recursos pedagógicos, e no que se trata as demandas dos seus servidores públicos, dos seus trabalhadores, nós temos uma pauta sindical com mais de 5 pontos, né, que até agora não foram atendidas. Como a nossa data base, né, o governo não quer saber de negociar, e há uma defasagem histórica, né, que esse governo Ratinho Júnior busca deixar de lado. A nossa capacidade de luta é enorme, né? Nós temos uma força política muito grande, mas que, infelizmente, a direção do nosso sindicato não constata, nem é uma vanguarda para que esse movimento se constitua no sentido de avançarmos nas nossas lutas e na conquista das nossas pautas. Chan, pode falar. Então, Guilherme, o Cipriano está ali em Piraquara, né? Eu estou em Curitiba, né? Na região sul, nas 3 escolas. Na escola que eu estou, aqui eu trabalho mais tempo, há mais de 15 anos, né? A deflagração da greve ela começou 30%, muita dúvida, né? Hoje, mais da metade das professoras e professores da rede são PSS. Isso quer dizer, não são concursados, são no contrato simplificado, né?
E muitos deles são jovens e nunca fizeram greve, né? Participaram das manifestações e lutas pontuais que raramente o sindicato fez no último período, nos últimos anos. Então, uma dúvida, uma insegurança muito grande, porque isso, o pessoal está começando a trabalhar agora e não via um sindicato mobilizado, organizado, né, principalmente para greves. Então, começou na minha escola aí com muita dúvida, insegurança, a maioria, ninguém é contra a greve, desde o início ninguém ficou contra a greve, e daí isso é a tal da pré-greve, né, antes do feriado, que a gente estava consultando e fazendo discussão na escola. E nós terminamos sexta-feira com a adesão total da minha escola, é uma escola que tem 1.800 estudantes, 130 trabalhadores da educação, terminamos 100% e com uma assembleia comunitária de pais, mães, aprovando o apoio à greve quanto ao projeto de privatização e terceirização das escolas. Você veja só, né? Uma das escolas aí da região que mais avançou no debate e na discussão. E as outras escolas, as maiores ali na região, terminaram com mais da metade, 80%, né, com adesão à pré-greve. Isso quer dizer, vou fazer greve segunda-feira. Os informes no Paraná são de que a maioria das grandes escolas há uma adesão muito forte, né, aqueles que trabalham muitos anos, né, sentindo, conhecendo e fazendo experiência com os governos Beto Richa e Rato Júnior, que é a pior experiência, vamos dizer assim, é o aprofundamento do que tem de pior do governo Beto Richa, muito parecido e, em certa medida, até pior do que algumas coisas que vocês sofrem aí em São Paulo, do Renato Feder, que, afinal de contas, a política do Renato Feder, ele deixou aqui no Paraná um secretário que segue fielmente todo tipo de requintes de crueldade na escola e na sala de aula. Pois bem, aqueles que estão há muito tempo entenderam, porque sentem na pele e na saúde, o adoecimento e a exploração e a opressão, entenderam que era hora de entrar em greve, né? Mas aquilo que o Cipriano falou, a direção do nosso sindicato está há muitos anos sem fazer greve. Eu noto que o pessoal, né, parece que recém saiu, né, do gabinete, do núcleo sindical e não sabe direito como fazer as coisas. Olha que triste, né? Então, a gente está nessa unidade para, inclusive, explicar para alguns dirigentes sindicais como que nós temos que construir a greve, né? Olha ali o trabalhador na escola, veja o que ele está fazendo na escola, está passando panfleto, está conversando com o pai e mãe, faz igual. Então, nós estamos tentando fazer a direção sindical ver, né, que a base, né, e foi ela, né, que nos primeiros dias, quando ouviu do projeto de privatização, foi ela que reagiu, né, no Paraná inteiro, né? O levantamento que a gente fez inicial é que em 2 dias, segunda ou terça-feira passado, milhares entraram na rede social e começaram a movimentar a escola. Só em alguns grupos que a gente acompanhou na rede social, 15, 20 mil trabalhadores, né? Então, aprende com o cara da escola que ele está fazendo certo. Então, a gente tem feito essa batalha, que é a unidade para a construção da greve, Guilherme. Certo. O Chay Cipriano, ontem eu recebi, né, um dirigente, professor, que é da PP, né, e eu queria fazer o mesmo debate que eu fiz com ele, né, em relação à privatização da escola. Vocês acham que com essa medida aí do Rato Júnior, né, do Ratinho Júnior, isso pode ser uma porta de entrada para futuramente cobrar mensalidade nessas escolas? Então, né, toda política liberal ou ultraliberal, como a do Ratinho Júnior e do Tarcísio aí em São Paulo, né, como o Chan muito bem colocou, o Renato Feder está lá assessorando de São Paulo a Vila, que é o Paraná, né? E o nosso secretário Rony, ele segue à risca, né? Todas essas orientações. Certamente, esses governos liberais têm como prática a privatização daquilo que é público, né?
contrariando os princípios e valores da República para o ganho privado. Essa política de privatização das escolas públicas é a lógica, né, do liberalismo e ultraliberalismo. Esse programa já vem de há muito tempo. Começa lá no Jaime Lerner, na década de 90, 1990, e é construído nos governos subsequentes. Inclusive, nós tivemos um grande embate com o governo Richa e agora, por último, com o governo Ratinho. Nós queremos dizer com isso que a direção do nosso sindicato, há muito tempo, já estava se inteirado desse programa, né, de governos liberais. Entretanto, não fizeram um movimento, nem houve uma organização de base para mobilizar toda a categoria de trabalhadores da educação para essa luta política, jurídica, ideológica contra esse tipo de governo. Certamente, né, esse projeto que está tramitando, que vai tramitar na Assembleia Legislativa, cuja grande maioria dos seus parlamentares são da direita, ou seja, milicianos na defesa do capital, estão negociando, né? Quando o governo Ratinho Júnior chamou mais de 30 deputados para apresentarem e orientarem na votação. Quem vai perder com isso é a população, não só no prejuízo da qualidade da educação, como também na prestação do serviço que vai ser cobrado. Quanto aos trabalhadores da educação, esses serão os piores, né, nessa relação, porque não vão ter assegurado o seu trabalho, porque podem ser demitidos a qualquer momento. Além disso, terão a sua liberdade de cátedra vigiada. Mas o que temos a colocar que isso é necessário um embate, né? Uma luta para que esse programa não se realize. Era isso. A direção da PP Sindicato começou fazendo uma discussão que agora estamos enfrentando um momento mais difícil do processo de privatização e de privatização, com a terceirização, com esse projeto de terceirização. A gente fez uma discussão totalmente diferente. Na verdade, ela é a ponta do iceberg. O processo de sucateamento e privatização já acontece há anos, porque, inclusive, esse governo do Ratinho Júnior, o Rato Júnior, ele extinguiu a carreira dos agentes educacionais e terceirizou entregou para empresas todo o trabalho do agente educacional, que não é mais agente educacional, é funcionário administrativo e de limpeza. Tem uma diferença muito grande. O agente educacional é um educador, ele tem uma concepção de trabalho pedagógico unificado com professoras, professores e estudantes, né? O trabalho agora não é educador, ele limpa, ele faz o asseio, ele é, dentro da lógica da cultura autoritária do país, ele é um serviçal na escola, né? Nós somos contra isso, né? O funcionário não é um serviçal, ele é parte de um processo importante, que é o trabalho de formação pedagógica e educação dos nossos estudantes.
E a plataformização, a venda de quinquilharia, inclusive parte do Renato Feder, né, inclusive aqui no Paraná com outras empresas, mais as big techs, as grandes empresas, também é um processo de privatização, é a entrega do dinheiro público, né, para que esse tipo de material seja utilizado dentro das escolas e impeça que se utilize, né, trabalho, material pedagógico livre ou produzido pelos próprios professores, professoras e educadores, né? Então, esse projeto de lei é um ataque profundo de toda uma política de privatização. E ela tem a ver, sim, Guilherme, com cobrança de mensalidade. Aliás, a gente tem alertado, esse projeto, ele entrega R$800 para as empresas por estudante. Isso quer dizer, desses R$800, o lucro seria supostamente, quem vai controlar isso, 15%, né? Só que esse valor agora apareceu do nada, R$800 por estudante, né? Mas nós recebemos muito menos, né? Das 200 escolas que ele quer começar a privatizar, entregar para as empresas, né? Dá quase 2 bilhões ao ano. Isso quer dizer um orçamento que quase atende as mais de 2.000 escolas. Claro que essas empresas, como a gente sabe, privatização, água, luz, ferrovia, rodovia, eles vão sucatear essas escolas e vão pegar esse dinheiro para eles. Isso é empírico, né? Isso a gente vê, é só ver a trajetória das empresas que controlam o serviço público. E vão cobrar mensalidade, e vão tirar de algum lugar. De onde que eles vão tirar? Eles vão tirar do trabalhador da educação e forçar a superexploração, cobrando mensalidades, ou fazendo até serviço de trabalho supostamente voluntário. Teu filho estuda, então você tem que vir para a escola para pagar com serviço o estudo do seu filho, né? Então, isso é uma coisa até que na época do Collor ele tentou implementar, né? Então, essas políticas de entrega do serviço público ao controle das empresas são perigosas e, como o Cipriano falou, né, retira, inclusive, a liberdade de organização e de organização sindical e estudantil. Certo. E falar um pouco aí, né, da questão jurídica, mas questão jurídico-política, né, da greve, né? Eu vi na semana passada uma decisão do Ministério Público do Trabalho dando direito, né, de greve para os professores. Por sua vez, né, agora tem uma outra decisão falando que, uma decisão absurda, né, diga-se de passagem, falando que a PP tinha que garantir, né, que a questão aí do funcionamento da escola. Como que você vê essa disputa aí, né, no âmbito jurídico, né, em relação à greve, né? Até o Cham me mostrou um áudio, né, que não vou entrar em detalhes, né, sobre esse tema. O Estado se utiliza todas as suas ferramentas, né, as suas estruturas e infraestruturas para a luta de classe. O Estado burguês capitalista, que atende às demandas do capital, que o filósofo chama de comitê de negócios da burguesia, então se utiliza esses aparatos ideológicos, judiciários e militares para manter a ordem burguesa capitalista, que é a ordem da exploração da classe trabalhadora. Essa judicialização é uma tentativa da força do capital para submeter a classe trabalhadora aos seus ditames de exploração. Essa lei não é feita pela classe trabalhadora, mas sim pelos seus agentes lobistas do capital, para que
a classe trabalhadora não possa ter liberdade. Aí está a grande contradição do capitalismo, que é a ideologia do liberalismo, porquanto os trabalhadores não podem ter liberdade de expressão e de manifestação. Uma outra contradição do capitalismo é que os trabalhadores se tornarão bem-estar, né, num nível social mais elevado através do trabalho. Porque quanto mais o trabalhador produz riqueza, mais miserável ele se torna. Então, a judicialização, essa questão de liminar, né, que se coloca contra os trabalhadores, de uma lei, né, que ele não produziu, é para manter, né, as correias, manter a viseira, manter a ordem burguesa capitalista. Eles vão se utilizar de todos esses instrumentos. Assim também como um grupo, né, de 7 deputados estaduais do Paraná fizeram uma liminar contra esse projeto de lei do governo Ratinho Júnior de privatizar as escolas, porque não houve o trâmite legal na Comissão de Finanças, e muito menos esse projeto ele atende à demanda, àquilo que está na lei da Constituição Federal. Então, tem muita gravidade nesse projeto. Por outro lado, nós temos mais de 30 deputados que cegamente, sem atender à demanda da população, estão defendendo esse projeto. Então, a lei, né, beneficia somente ao grande capital e não a classe trabalhadora. É a luta de classe, camaradas. É isso aí. Tchau. O que o Cipriano falou é importante, porque há uma ilusão muito grande no Paraná sobre a judicialização. Primeiro, né? Primeiro é a experiência que a gente tem enquanto trabalhador. Nossa hora-atividade, ela foi aprovada pelo STF e todo ano a Justiça no Paraná espera a distribuição de aulas e nega a nossa hora-atividade, dizendo vai atrapalhar o direito do estudante, porque ele vai ter uma nova distribuição de aula e o estudante vai ficar sem aula. Nós estamos há anos, né, com a hora-atividade engavetada, né? Mas pior é aquilo que o Cipriano levanta, esse acordo, esse comitê de negócios, né, que muito bem o Marx alerta há muito tempo, né, quase 200 anos, né, uma coisa que parece óbvia, né, o Estado é um comitê de negócios dos poderosos, dos ricos, né. A Justiça no Paraná, né, ela vota favorável aos seus aliados. É claro a situação do Dallagnol e do Moro, que no Paraná recebem voto fechado de apoio quase absoluto, né? E a justiça aqui é a grande aliada do governo. Então, você acreditar na judicialização, como alguns setores na Câmara, né, na Assembleia Legislativa, né, tem falado, se não der certo, nós vamos entrar com uma liminar judicialização. Isso é no final das contas, né, onde entra uma cláusula do direito individual do cidadão de apelar à justiça. Mas a derrota do projeto na Assembleia Legislativa passa pela luta de classes, né? Nós temos uma greve a deflagrar na segunda-feira e nós temos que calcular dia a dia, né? Nós temos que garantir nesse momento a vinda de milhares para o ato na frente da Alep do Palácio do Governo. Esse é o processo mais importante que nos colocou até o momento, né, que colocou no momento a nossa pauta de luta, né, que são todos os pontos que o Cipriano levantou, né? Esse é o processo mais importante, né? Está circulando uma liminar
eu verifiquei agora há pouco nos grupos, mas não é liminar, é uma suposta liminar do governo, né, dizendo que a PP Sindicato não tinha notificado. Parece-me que é uma fake news do governo para tentar desmobilizar no domingo, porque a própria direção da PP diz que não foi notificada, né? Então, as manobras, né, todos os movimentações contra a nossa greve vão acontecer e vão piorar. Então é melhor a gente fortalecer a confiança entre nós e melhorar nossa comunicação interna, né? E não arredar o pé para vir para Curitiba, e de Curitiba a gente, a partir do Centro Cívico, montar uma base de apoio, que é o que nós defendemos, Guilherme, que do Centro Cívico o sindicato coloque dinheiro, carro, gasolina, para que a gente passe nas escolas na capital, para passar nas escolas onde a gente fique sabendo que há a tentativa do governo abrir a escola, para que a gente, ao mesmo tempo que faz o ato no Centro Cívico, a gente construa a greve dia a dia, né, a partir de piquetes de convencimento nas escolas. Certo, do Cipriano, quer falar alguma coisa? Essa questão da judicialização, né, é um instrumento de poder, né? Instrumento de poder que tenta amarrar a categoria, né? Então, nós precisamos estar alerta, porque a comunicação, principalmente nesse momento, né, de mentiras e difamações que são usadas pelos ultraliberais, pelos negacionistas, como nós temos o exemplo da ideologia do Bolsonaro, né? E o Ratinho Júnior, assim como o Tarcísio aí em São Paulo, se beneficiam muito desses instrumentos. A gente tem que estar atento para não cair nessas armadilhas, né? E é uma questão interessante que a gente precisa mostrar e apontar, até dialogar com o Chan, que nós temos dois modelos, né? Dois modelos de escolas piloto que está em vigência, que é o Colégio Estadual Aníbal, né? Em Curitiba, né? Que esse colégio, Aníbal Cury, e também o Anita Canê, em São José dos Pinhais, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, que eles escondem, né, de nós, da comunidade e do público em geral, dos aspectos negativos dele. Nós tivemos uma fala de um professor que trabalhou numa dessas escolas e denunciando, né, as pressões, os assédios que ele recebeu, né? Então, precisamos apontar essas armadilhas desse projeto que vem desses governos ultraliberais. Certo. E Chan Cipriano, né? A greve dos professores do Paraná tem num contexto aí de lutas, né, em defesa da educação. Existiu uma mobilização em São Paulo, né, que a POS fez a lambança de minguar a luta. Também tem a luta dos professores, servidores federais, né, que fazem parte aí da educação, né, contra o arcabouço fiscal. Como que vocês veem esse processo e como que você vê um processo aí de ataques da educação? Aqui em São Paulo se aprovou a escola cívico-militar, aqui em São José dos Campos, né, cidade onde eu moro, também, e também, né, outros ataques como a reconstrução das escolas por meio do capital privado no Rio Grande do Sul, né?
Como que vocês veem, né, esse processo, essa fase que a educação está passando? É interessante a gente levar em consideração e também trabalharmos com a história, né? A educação universal para a classe trabalhadora, a partir da modernidade, ela se dá num primeiro momento como uma orientação para, além de controlar a força de trabalho, também educá-las para o processo, né, de exploração. No Brasil, recentemente, que tivemos uma educação ampla, né, universal, com a Constituição de 1988, que deu, assim, vamos dizer assim, um ar de democrática, né, e universal. Mas a gente sabe que nesse processo em que o Brasil se encontra, né, desde a sua colônia, que é um processo de dependência numa nação periférica, cuja a burguesia capitalista ela é agrária, no sentido de exportar matéria-prima para o grande capital. E toma de conta das políticas, né? Não é à toa que na década de 1990, a política de educação do Brasil é controlada pelos interesses do grande capital internacional. E com isso nós tivemos no Paraná toda essa política nefasta do governo do estado Jaime Lerner. A gente sabe que nesse processo de educação, sempre o capital, né, através de seus governos liberais, buscaram formas de controle da massa da classe trabalhadora. Esse modelo, esse tipo, né, de escola cívico-militar, ele traz no seu bojo uma orientação pedagógica de cunho ideológico, de controlar mentes e corpos, né, da classe trabalhadora. É um absurdo, né, a gente vê que uma escola que tem a função de educar, né, de socializar a ciência, esteja nas suas relações um controle militar. É o que poderíamos chamar de crime, né? De crime contra a humanidade. É isso que fazem os governos liberais. Então, assim, é inaceitável esse modelo, esse tipo de escola cívico-militar. E, no contexto nacional do governo federal, esse arcabouço fiscal, ou seja, essa diminuição do investimento na educação, faz parte do projeto e do domínio do capital rentista para controlar, né, os trilhões, né, que o Estado detém. Há uma avassaladora cobiça do capital rentista em tomar de conta desses recursos do Estado, que é produto da riqueza da classe trabalhadora. O que vemos, né, nesse processo todo da lógica, né, capitalista é a necessidade de fortalecermos a luta da classe trabalhadora, né? Não no campo que eu vejo apenas eleitoral, mas no campo do movimento social e num movimento de massa, de rua, contrário a esses projetos que subordinam, expropriam e exploram a classe trabalhadora.
Guilherme, Cipriano e colegas de luta aí que estão nos assistindo, né? Isso que o Cipriano falou, né, ele se concretiza de forma bem prática no que a gente visualiza como 3 políticas de ataque, né? Claro, tem muitas, mas a linha de frente de ataques. A primeira é o colégio cívico-militar, que nós temos que falar, intervenção militar em território civil com uma instituição de gestão democrática da educação. É uma intervenção militar. A gente não tem como... Se a gente tentar explicar de outra forma, a gente cai na armadilha, no buraco ideológico da extrema-direita, de dizer, educação pela pátria, educação que faz a disciplina, isso é tudo balela. É uma intervenção militar do grande capital, como o Cipriano fala, é o braço armado do grande capital dentro da escola, para controle, né, controle organizativo, psicológico, emocional e ideológico, né, dos estudantes. Quem se rebelar é cacete, né? Como havia resistência da presença da ação militar de fora para dentro, agora nós colocamos para dentro da escola e a repressão começa por dentro, né? Então, a serviço dos ricos e dos poderosos, dos capitalistas. A segunda é, não aceitou a militarização, então é privatização, terceirização, privatização. Isso quer dizer, uma empresa entra com toda a ideologia, né, da promessa de que todos serão felizes no capitalismo, se seguir a cartilha do empreendedorismo, trabalhar por conta sem direitos trabalhistas, montar a sua própria empresa, né, você ficará rico, né? Então, e não quer dizer que também não tenha repressão, hein? Porque a repressão, o mecanismo de repressão é combinada, porque tem um empresário fazendo a gestão da escola, cortando tudo e dizendo que isso é certo, porque afinal de contas você veio para a escola para quê? Para comer ou para estudar, né? Que é aquele discurso de retirar a merenda escolar pública das escolas. E você vai viver, né, de assistência social do Estado ou você vai ser um empreendedor? Então, essa política ideológica, combinada com a retirada de direitos, combina também uma forte repressão disciplinar, no sentido de que o trabalhador ele não pode ser mais nada senão uma mão de obra barata para as empresas e fábricas. E tem um terceiro ataque, que é o modelo discutido, né, totalmente deformado do que seria uma educação integral, porque nós defendemos uma educação integral técnica e de trabalho, né, onde você faz com que o trabalhador tenha uma formação universal, intelectual, política e ao mesmo de conhecimento científico e técnico e tenha trabalho, né? Não é esse modelo, é deformado. O integral é o confinamento dos jovens, né? Fecha o turno da noite, o trabalhador é expulso da escola, o jovem trabalhador, né? Poucos ficam nessa integral, confinado, né? Sem recursos. Isso não somos nós que estamos falando, é o relato de vários colegas. Inclusive, aí em São Paulo tem uma cidade onde a colega falava que ela tinha que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar material, né? Que era obrigação do governo, material didático e outros tipos de material, né, paradidático, porque o governo não dava e os estudantes no turno da tarde ficavam abandonados no pátio e ela não aceitava essa situação. Além de dar aula para a turma dela, ela organizava os jovens a terem aula, né, de alguma forma, trabalhando dobrado, triplicado. Então veja o nível de exploração e opressão ao mesmo tempo, né? Então, esse é um modelo de ataque, nós temos que dar as palavras do jeito que elas se apresentam a nós, né? É um modelo de ataque do grande capital e desses políticos ligados a esses grandes capitalistas, ligados à extrema-direita, inclusive, infelizmente, ligado a um setor da esquerda liberal, que combina ou promove ou tenta melhorar esse tipo de política junto com o grande capital,
não funciona, né? Acaba sendo uma desmoralização do próprio governo e a adesão desse próprio governo às políticas de destruição da escola. Então, eu queria finalizar rapidamente. Eu acho que isso que o Cipriano falou na parte final da fala dele anteriormente. Nós temos que fazer a política para além das eleições. Você montar um comitê de organização na escola por direitos, não precisa ser grêmio estudantil, o estudante pode criar qualquer grupo que ele queira discutir, inclusive contra a militarização e a privatização. Se o grêmio estiver junto, melhor ainda, né? A associação de pais, mães, pais e comunidade escolar. Pode ser até nem associação, monte uma comissão da comunidade para lutar contra a privatização. Essa é a melhor política. Essa é a verdadeira política, é para além das eleições. Essa ideia de você achar que a eleição vai mudar a nossa vida, porque nós vamos votar num cara daqui, X ou Y, né, dentro do regime que nós vivemos, não vai. Né? Então, nesses momentos que nós estamos tendo aí de greve nacional, federal, nos estados, nós temos que construir mais pela base, cada vez mais pela base, né, a organização da classe trabalhadora e da juventude, e a escola faz parte desse processo de organização. Certo. E, Chan, e Cipriano, né, vocês colocaram aí a questão do arcabouço fiscal, também, né, a questão da precarização da educação. É possível dizer que o arcabouço fiscal pode ser uma porta de entrada para que os governos estaduais privatizem, terceirizem, né, como terceirizam, né, como o Ratinho Júnior está fazendo no Paraná? Essa terminologia, arcabouço fiscal, né, é um neologismo que ameniza a lógica do liberalismo no comando do Estado para se apropriar das riquezas produzidas pela classe trabalhadora. O Estado, que deveria servir a população e a classe trabalhadora, sempre busca subterfúgios jurídicos, ideológicos, políticos, para expropriar essa riqueza produzida pela classe trabalhadora. Então, pegando esse termo, arcabouço fiscal, nada mais é do que uma diminuição do custo para os serviços públicos que vão para o capital rentista. É um roubo, é uma exploração. A gente sabe também que, há muito tempo, os governos liberais, seja da direita ou da esquerda, eles tentam transferir aquilo que deveria ser do governo, a gestão da coisa pública na República, para os interesses do capital. Nós vimos, esse debate está acontecendo com o serviço de energia elétrica, com o serviço de água, com o serviço de saúde, que tem governos municipais, estaduais, que estão transferindo essa gestão dos serviços, até da saúde, para as empresas. Então, assim, o que temos que entender que essa lógica é a natureza do capital, devorar aquilo que é dinheiro para si, aquilo que é público, né, distribuir para o capital. E essa voracidade, ela se encontra no capitalismo atual, que é o capitalismo rentista. Vocês veem, né, 50% da receita da União vai para pagar a dívida externa, a dívida pública, entre aspas, porque essa dívida já foi paga, né? Por que a União
Opa, eu acho que nós estamos aqui com um pequeno problema, né? A gravação aí do Cipriano travou. Xan, Cipriano, vocês estão me escutando? Acho que a gravação dos dois Não, eu travou. tô por aqui, Guilherme. Acho que foi Então, a o internet Cipriano, do Cipriano. Então, Xan, se quiser continuar. Então, não, Ah, o voltou. Cipriano voltou. Voltou, deu uma paradinha ali na internet do Cipriano. Então, por que o Estado brasileiro, né, tem que pagar a dívida? Né? Porque esses seus agentes políticos, certamente, estão em função do capital do que propriamente em servir a grande maioria da população. E outro aspecto é que, em nenhum momento, os agentes políticos liberais, seja da esquerda ou da direita, têm interesse em atender a demanda de serviço público. Nós vemos aí a precarização, o sucateamento acontecendo tanto nas redes públicas, estaduais, como federais. Municipais nem se contam, né? Porque o município chega os serviços precaríssimo. Como saem, nós recebemos, como professor da rede pública estadual, recebemos estudantes da rede municipal analfabetos absolutos, no 6º ano. Então, assim, é um absurdo. Tem que contar as unidades básicas de saúde, ou pronto atendimento, né? Que, assim, são essencialmente precarizados em termos de recursos humanos médicos e atendentes enfermeiros, com a sua estrutura de medicamentos. É assim, né? O que temos que apresentar à população em geral e à classe trabalhadora, que essas políticas liberais, desses agentes políticos, e o caminho, né, da transformação da sociedade pela via da estrutura do Estado, que é a estrutura da classe dominante, não vai servir em nenhum momento à luta da classe trabalhadora, ao interesse da classe trabalhadora. Então é isso, precisamos nos organizar nessa caminhada e buscar outros caminhos, né, de transformação da sociedade que não seja pela via institucional do Estado burguês capitalista. É isso. Xan? Eu quero começar falando, né, porque muitos estudantes, principalmente estudantes, mas educadores na escola, né, muitas vezes perdem a dimensão, mas principalmente o estudante trabalhador, né? Porque quando a gente fala que o professor ganha R$6.000, nossa, o estudante fica, nossa, mas é R$6.000. Olha no pátio do estacionamento e vê professor, nossa, professor, mas olha quanto vocês reclamam tanto, né? Mas, ó, tá todo mundo com carro, ó, aquele carro ali custa, acho que 70 mil, 60 mil, né? Então, essa visão senso comum, que é verdadeira, porque ele está olhando, né? Essa visão senso comum, ela atrapalha a realidade, né? Porque a situação do meu jovem que trabalha, que está comigo na sala de aula, eu sempre falo para eles, a situação é tão ruim, tão difícil, alguns estão ganhando menos que o salário mínimo, alguns estão na informalidade ganhando R$400 por mês. E ele olha e vê o salário de um trabalhador especializado com 6 mil, 5 mil e acha demais. Inclusive, parece um privilégio. Eu alerto para eles. Se eu não me engano, parece que o Neymar, né, ele ganha R$20.000 por minuto. Então, quer dizer, essa dimensão é tão grande que ele olha para o salário do professor de 6 mil e não vê esse absurdo da reprodução do capital e do capitalismo. Inclusive, ele fala, eu quero ser o Neymar. Quantos conseguem ser igual ao Neymar?
E essa forma de ver as coisas, senso comum, que se você não for crítico, ele piora, leva para a discussão do arcabouço, né? Que é esse palavrão, né? Que, na verdade, é isso que o Cipriano falou, pagamento da dívida pública. Tem um nome, arcabouço fiscal, um conjunto de políticas fiscais, né? Que quer dizer tirar dinheiro do serviço público. O governo Lula ainda mantém a política de não dar nada para o trabalhador da educação pública federal, 0%, porque, nossa, mas votamos no Lula, Lula ia melhorar a vida do trabalhador da educação, por que ele está dando zero? Não estou entendendo, né? Isso não é coisa da extrema-direita, porque o governo Lula, a esquerda liberal, aceitou pagar a dívida pública, né? Que provavelmente é 2 trilhões e 500 bilhões, ou mais até. A dívida pública passou de 80% do PIB. Daí, como a gente... É que nem a história dos 20 mil por minuto do Neymar. Como a gente fala de números, que o pessoal não sabe nem o que seria ganhar na Mega Sena de tanto dinheiro, então a gente coloca na escala dos trilhões, então o cidadão, o jovem, ele tem dificuldade. Mas ele representa quase 80% de tudo que o país produz. E é isso que está tirando recursos dos serviços públicos. É por isso que estão privatizando a água, a luz. É por isso que querem privatizar a escola. Nossa, mas que brutal! Tirar a nossa merenda escolar para dar dinheiro para banqueiro de uma dívida que já foi paga, como o Cipriano falou. Sim, é isso mesmo, né? Então, os salários baixíssimos, né, de trabalhadores que estudam e são formados e se dedicam. A trabalhadora merendeira, que ganha um salário mínimo, e os terceirizados chegam com desconto a dar menos que isso, né? Isso é a política do arcabouço fiscal, isso é pagamento da dívida pública. Isso quer dizer o quê? Né? Que nós vamos tirar não só o trabalho, a renda, nós vamos não só explorar o trabalho dos jovens, da juventude trabalhadora, como nós vamos destruir os serviços públicos e transformar tudo isso em lucro das grandes empresas. E, no caso, acabar com a escola pública e privatizá-la, como estão querendo fazer no Paraná e em São Paulo. Por isso que nós temos que unir nossas forças aí, nacionalmente, né? Nós temos uma greve nacional, federal, das universidades, institutos federais, técnicos administrativos, professores, greves nos estados e no Paraná, e a luta é comum. Nós temos que construir uma greve geral da educação, né, para enfrentar toda essa situação. Certo, então vamos aí para a última pergunta, Cipriano e Cham. Falar um pouco aí do apoio, né, que a luta aí dos professores, que a greve está recebendo. Você pode falar que tem bastante apoio, por exemplo, da comunidade escolar, porque eu vi bastante estudante fazendo manifestação, né, contra o projeto aí da terceirização, né, até vi padre, né, rezando missa em frente da escola, né, filmado aí pela APP. Tem tido bastante apoio a essa luta da comunidade escolar e fora da comunidade? A comunidade está iniciando o seu processo de consciência crítica, né? Porque essa é a tarefa da educação escolar, né? Fazer com que a comunidade tenha compreensão da totalidade da realidade e suas relações, né, de poder, econômica, política, né, social, né? Então, é tarefa dos professores. Os professores têm que ser militantes, né? Porque o fato de trazermos a ciência para a escola torna-se os estudantes, né, com esse pensamento crítico. Com essa consciência, transmite para a sua família essa forma de lidar com as coisas
do Estado, as coisas das suas relações sociais, econômicas, né? Nesse processo de educação, né, que os professores estão desenvolvendo na escola, produz esse tipo de prática política. Nós estamos percebendo agora que a estudantada está começando a desenvolver esse pensamento crítico. Isso é muito bom, né? Não é à toa que estamos recebendo um apoio, né? Recebendo a força da comunidade nesse movimento que estamos realizando. A estudantada do Grêmio está vindo favoráveis, porque, como já foi falado anteriormente, não só saem prejudicado a categoria dos trabalhadores em educação, como também vai ser prejudicado a própria comunidade. Citando o exemplo, né, desse serviço terceirizado dos funcionários, tenho conversado com muitos deles, eles estão apresentando que não tem estabilidade, a todo momento estão sendo prejudicados, e o salário que recebem é quase a metade de um salário mínimo. Então, vocês veem que a realidade, isso a gente está fazendo também com que a estudantada conversem com esses funcionários terceirizados para compreenderem essa lógica de expropriação e exploração do capital sobre o trabalho, né, para que eles entendam na prática essas relações perversas do capital. Então, essa situação da prática, né, e essa reflexão sobre a prática concreta de vida, e até mesmo estamos levando para que os estudantes conversem com seus pais e seus parentes, seus irmãos, como é que está sendo essa relação de trabalho que eles estão desenvolvendo. E eles estão percebendo bastante essas contradições, né? São fatores, tudo isso, da prática de fazer com que a teoria dê sustentáculo e sustentação para explicar a realidade concreta da vida, a consciência crítica. Então, nós estamos recebendo, sim, apoio da comunidade. Não é à toa que o movimento está bastante forte. Na minha escola, foram 99% de professores que estão apoiando, e muitas escolas, até cívico-militares, que temos aqui no município, estão entrando nesse movimento. Então, assim, o nosso movimento tem toda a estrutura, todo o apoio da comunidade. É um movimento que já nasce vitorioso. Agora, o que precisamos é ter uma vanguarda da direção sindical que não fragilize o movimento e não se torne mera pelega dessa nossa organização. É isso aí. Eu esqueci de falar rapidamente sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, houve uma discussão da suspensão do pagamento das dívidas do Rio Grande do Sul. E, inegavelmente, uma catástrofe, né? Que não é somente da natureza, mas ambiental e política. Mas nós temos várias catástrofes da saúde e da educação e dos serviços públicos, né? E nós defendemos aqui um não pagamento da dívida dos estados e o não pagamento da dívida do governo federal e a destinação de recursos, como acontece no Rio Grande do Sul. O relato de ter milhares de jovens analfabetos absolutos, como o Cipriano falou, isso é uma catástrofe também. Né? Ela tem um resultado, né, violentíssimo. Né? Ter um jovem na sexta série
né, que não sabe ler nem escrever, é fruto do pagamento dos banqueiros, e nós defendemos o não pagamento da dívida do Paraná também para os banqueiros, para que esse jovem tenha condições de poder ter conhecimento, por exemplo. E falando sobre isso, né, os estudantes, eles têm, isso mesmo, têm participado, há uma vanguarda, né? E essa vanguarda tomou a frente nas principais escolas do Paraná, o Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, que é uma escola de referência muito conhecida historicamente, né? Porque de lá saíram personagens, né, importantes da história do Paraná ao longo de décadas, né? Lá tem uma movimentação muito forte. Essas grandes escolas nas cidades começaram a fazer a mesma coisa, tanto que eles montaram uma central das escolas, né? Eu estou conversando com uma estudante, né? Eu falo, professor, passa o que você tiver de interessante para mandar lá para o grupo, na rede social. Então, há, sim, uma movimentação muito forte dos estudantes, não necessariamente grêmios, né? Mas tem também grêmios estudantis, né? E a participação da comunidade, quando a comunidade ela ouve, né? Quando a comunidade é bem presente na escola, é quase que assim, sintonia fina, né? Pô, a gente sabe de tudo que está acontecendo, apoiamos. Mas quando você mesmo assim vai para a comunidade, porque a gente sabe que a maioria dos pais trabalham demais, né? Estão na informalidade, muitas vezes não consegue vir para a escola, né? Saber o que está acontecendo com o filho, porque está trabalhando muito, né? Sem carteira de trabalho, muitas vezes, né? Um prestador de serviço, um autônomo, né? Como a gente falou durante toda a live, né? A gente arruma um jeito de conversar com ele, seja como for, pelo grupo do WhatsApp ou pela rede social, ele entende a situação, ele sabe, né, que ele está perdendo direitos com o ataque do governo da privatização das escolas. Então, e o estudante é esse canal importante, na verdade, por si só, né, porque os estudantes são a maioria na escola. Então, eles são esse canal de ligação entre o bairro, a família e a escola. Então, a participação dos estudantes é muito importante nesse momento, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Cipriano e ao Chan pela participação, dizer que o Mesa de Debates apoia, né, se solidariza com a greve aí dos professores, dos trabalhadores da educação, né, do estado do Paraná. Vamos estar acompanhando, né, na medida do possível, fazendo entrevistas e tudo mais. E passo a bola aí para o Cipriano e o Chan fazerem as suas considerações finais. É sempre bom, né, participar de um debate e fazer com que a rede social tenha e traga essa concepção crítica, né, e mostre para a população e a comunidade em geral o ponto de vista de quem está na militância em favor da classe trabalhadora e coloque em xeque todas essas contradições e o antagonismo da sociedade no atual modo de produção capitalista. Um abraço ao Guilherme, ao camarada Chan. Estamos aí, Guilherme, na luta para outros temas que possam esclarecer a população. Quero agradecer ao Guilherme, né, como sempre, divulgando as lutas, né, ouvindo, né, principalmente aqueles que estão organizando as lutas sociais em defesa dos direitos, né, e também agradecer a todos vocês. E como essa live vai chegar, né, também aos trabalhadores e aos estudantes, né, da educação, que fiquem alerta, né, de hoje para amanhã, né, muita fake news e muita mentira circulando pelo governo, tentando desmobilizar e tentando desagregar, né? Nós aqui, né, pedimos para todos mantenham firme, há uma deliberação da Assembleia, segunda-feira é greve, todos no ato, no centro cívico,
e lá no Centro Cívico nós vamos exigir da direção da PP Sindicato que se faça uma grande assembleia, uma plenária, para fortalecer e aprofundar a greve. E, se necessário for, com o poder de mobilização e presença, inclusive barrar o projeto de lei, ocupando o Centro Cívico e a LEP, se assim a classe trabalhadora e a juventude decidir. Então, estamos, né, para defender aquilo que milhares irão decidir no Centro Cívico, né? Então, é esse chamamento, né, para que estejamos todos lá para essa luta. Obrigado, Guilherme, Cipriano também, e vamos à luta. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao Cipriano, agradecendo também ao Chan e agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas. E nós estamos também nas redes sociais do Instagram, Facebook, TikTok e no Quai. E quem puder, né, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado, nem queremos, e também nem do capital privado, né? Então, para a gente manter a nossa independência financeira, independência política e trazer, né, gente como o Cipriano, o Chan, para falar das lutas dos trabalhadores, a gente, né, pede aí a sua contribuição. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Inclusive, desculpa, né, antes de iniciar, Cipriano e Chan, se vocês quiserem divulgar aí o canal de vocês, fiquem à vontade. Sim, o nosso é o movimento O Grito de Luta, né, da escola pública, né? Então, quando a gente estiver divulgando o material também do Guilherme, que é do Mesa de Debates, a gente também vai colocando o canal e pedimos a inscrição, né? Porque é um canal aqui do Paraná, do movimento alternativo de luta na educação. Então, a gente vai divulgando junto com o teu, Guilherme. Então é isso aí. Então, por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e fui.